A adolescência é geralmente aquela fase que os pais mais temem viver com seus filhos. Fica sempre uma sensação de, tá chegando a adolescência, essa fase dá trabalho. Existem grandes preocupações dos pais e dos adolescentes nesse período, e as relações ficam mesmo mais complicadas. Mas por que temos tanta dificuldade de lidar com essa fase, seja como pais, seja enquanto vivemos ela? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Doralina, sou psicóloga do Espaço Viver e estou aqui para te ajudar a entender a fase da adolescência. E para entender esse momento intenso das nossas vidas, vamos passear pelos seguintes pontos. O que é a adolescência, o que um adolescente precisa viver e algumas dicas para se relacionar com o adolescente. Então, antes de começar, vale lembrar que cada pessoa vive essa fase do seu jeito. Então, vamos conversar sobre o que se passa de um modo geral, ok? E todo adolescente quer alguém que escute ele profundamente para se entender melhor. Tá, mas todo mundo quer isso, né? Mas na adolescência você está mais confuso, inseguro e sente isso tudo mais intensamente do que em todas as outras fases da sua vida. Por isso é muito importante entender o que esse adolescente está vivendo, para que possa existir essa escuta e compreensão profunda. Então vamos começar pela idade. Com quantos anos somos considerados adolescentes? Segundo a definição jurídica no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz a adolescência na faixa etária dos 12 aos 18 anos de idade e, em casos excepcionais, o Estatuto é aplicável até os 21 anos de idade. Já para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a adolescência começa aos 10 anos e termina aos 19 anos. Essa fase ela pode ser dividida entre pré-adolescência, dos 10 aos 14 anos, adolescência, dos 15 aos 19 e juventude, dos 19 aos 24. E existem também teorias atuais que consideram a adolescência estendida até os 30 anos de idade. Isso porque tem se considerado a maturidade do cérebro ocorrendo em 3 décadas. É possível considerar, então, que a fase final da adolescência tem um término incerto. E você sabe o que é essa maturidade cerebral? Bom, viver a adolescência é começar a ter a certeza e descobrir que a existência é uma grande dúvida. É perceber a maravilhosidade de tudo e a tristeza profunda de ser. Quantos extremos e intensidade e contrariedade, né? Pois é, a adolescência é a fase mais intensa e com os sentimentos mais contraditórios da nossa vida. Sabemos que o boom de transformações no corpo é notável por causa de todo o processo hormonal. Isso a gente estuda na escola, né? Chamamos de puberdade. Várias glândulas começam a acordar, crescem pelos, aparecem cheiros, dá um estirão, um crescimento desengonçado, mudança de voz, acne, mas a gente nem sempre se dá conta da dimensão dessas mudanças no nosso cérebro, porque muda o nosso jeito de pensar, sentir e agir. E olha só, começamos a ser capazes de pensar de forma abstrata, fazer deduções, desenvolvemos a habilidade de nos colocar no lugar do outro de forma mais eficiente e pensar de modos diferentes. Então, de crianças dependentes dos pais, passamos a ter uma autonomia de pensamento, mas que ainda não estamos prontos para gerenciar, porque o nosso cérebro ainda está em processo de desenvolvimento, em processo de maturidade. Lembra? Ainda não somos adultos. É uma fase do desenvolvimento. Com essas transformações, a curiosidade está ligadinha e as habilidades sociais começam a ser mais evidentes. Mas também as contestações ficam mais intensas, agora com uma capacidade de argumentação muito maior. Então, nessa fase da vida, podemos ser muito maduros para desenvolver a nossa criatividade, começar a processar nossas opiniões e, por outro lado, imaturos para tomar decisões definitivas e até para cuidar de nós mesmos. Para entender melhor ainda, vamos falar das emoções. Olhem só, junto com o cérebro em expansão, contestando tudo o que aprende, pode vir instabilidade emocional, acompanhada, por exemplo, de agressividade, insegurança e ansiedade. A inconstância dessas emoções traz as deliciosas crises de riso em grupos e as profundas tristezas e isolamentos no quarto, gerando confusões e até certas defesas para as pessoas não chegarem perto. Essas instabilidades emocionais, em conjunto com a impulsividade, que também é característica de um desenvolvimento cerebral ainda em andamento, trazem uma dificuldade de autocontrole, de planejamento e tomada de decisão. E a percepção alterada do tempo traz a hipervalorização do tempo presente, aparecendo a intolerância à espera, deixando atividades para a última hora, geralmente se atrasam, têm dificuldade de compreender as reflexões dos pais sobre os prejuízos para o futuro. E somado a tudo isso, temos a tarefa psicológica central dessa fase, que é a busca pela identidade, nos deixando perto da experimentação do mundo e de nós mesmos, para nos afirmarmos, demonstrando o nosso poder e quem somos.
Então, sim, certas atitudes podem colocar os adolescentes em situação de risco. Imaginem com todas essas características que a gente falou e ainda tem a busca por entender quem se é quando começa a se sentir capaz de experimentar o mundo sem um adulto. Entendem melhor agora porque algumas atitudes podem ser de risco e inconsequentes nessa fase? Descobrir o nosso poder com um cérebro em expansão mais imaturo. Então, além de tudo isso que falamos, as transformações dessa fase exigem uma agilidade de adaptação intensa. Quer ver? As coisas ficam muito diferentes da infância. Imaginem, ó. Na casa passam a ter tarefas e responsabilidades. Na escola precisam escolher uma carreira. Nos relacionamentos encontrar alguém para ter uma relação amorosa, perder bebê, se preocupar ainda com a virgindade. É muita informação, né? Antes de continuarmos, se você já está curtindo esse tema, dê o seu like, já pense para quem você quer encaminhar para compartilhar essa compreensão sobre a adolescência e se quiser já deixa um comentário para nos dizer o que você está achando aqui nesse vídeo. Agora que estamos mais perto de como é estar na adolescência, acredito até que você já revisitou o seu processo de adolescência aí, né? É uma fase intensa e necessária, como todas as outras do processo de desenvolvimento. E se ela não for vivida, traz consequências e possivelmente resquícios de um desenvolvimento que vamos precisar até ao longo da vida adulta. Por exemplo, vocês já viram adultos que parecem adolescentes? Pois é importante vivermos todas as nossas fases do desenvolvimento, com tudo que precisamos. Então, vamos descobrir o que um adolescente precisa viver? Já percebemos que ser adolescente é descobrir o mundo, arriscar e construir assim a imagem de si mesmo, né? A sua identidade. Para isso, vamos precisar de alguns processos importantes e vamos começar pelo processo de luto. Eu vi muitos adolescentes aqui no YouTube comentando em vídeos que têm vontade de ser criança de novo e têm receio do futuro e ser adulto e responsável. E também, né, pensa comigo, na adolescência nos despedimos de muitas coisas importantes e geralmente gostosas da nossa vida. Então a gente se despede da infância, nos despedimos do nosso jeito infantil, do nosso corpo de antes, da relação com os pais que muda completamente, né? Aquele aconchego, aquela proximidade física. Muitos pais reclamam que os adolescentes se distanciam, por exemplo. Então também nos despedimos de muitas brincadeiras, da nossa organização emocional através dos brinquedos. O novo chega sempre de licença e precisamos dizer adeus ao que já não existe mais e nem nos damos conta de quantas despedidas existem, né? Ao mesmo tempo que vem a saudade e a tristeza, também vem uma energia para viver as novas conquistas. Outro processo importante é entender o mundo por si mesmo. Com o cérebro em expansão, o mundo se abre de uma forma nunca vista antes na infância e precisamos experimentar a vida para nos localizarmos nela e descobrir o que de fato gostamos de viver. E ainda precisamos sentir e compreender o que se sente. Os sentimentos são muitos e como reagimos a cada situação é algo pessoal. Por isso é tão importante compreender o que se sente. Esse é o princípio do desenho, dos contornos da nossa identidade. E assim começamos a descobrir quem somos e qual a nossa identidade para iniciar a vida adulta. No meio desses processos todos, uma sensação muito comum de quem está na adolescência é quem pode ficar do meu lado e entender tudo que se passa dentro de mim. É assim que se formam os grupos, tribos, clãs, gangues e todas as denominações dadas ao longo dos tempos aos adolescentes que se aglutinam por afinidades e buscam construir a sua identidade em conjunto, com pessoas com as quais se sentem compreendidos, aceitos, protegidos e fortalecidos nas suas características. Viver tudo isso sozinho é angustiante, por isso, nesse processo é fundamental ter bases orientadoras e pessoas de referência. Então, relações de confiança com as pessoas que já passaram por essa fase, como pais, familiares, autoridades, podem ser uma forte orientação. E algumas vezes até os ídolos podem desempenhar esse papel na vida dos adolescentes. Não é à toa que é a fase em que geralmente somos fãs ou pegamos alguém de referência para seguir. Agora, pensando enquanto pais. Quando chegamos na adolescência, os pais da infância não existem mais. Eram os heróis e passaram a ser pessoas com defeitos reais. É preciso, então, construir uma nova relação entre pais e filhos. Você deve estar se perguntando, mas como? Como estar do lado de uma pessoa tão intensa, instável e cheia de confusões e afirmações? Acredito que todos os pontos que eu vou apresentar agora podem ajudar a refletir sobre essa forma de relação. Primeiro de tudo, transparência na comunicação. Muitas vezes exigimos do adolescente mais do que ele compreende ou consegue fazer. É bem verdade que eles se portam como se conseguissem, afinal eles estão treinando a afirmação de si mesmos, né? O seu poder.
Mas nós precisamos lembrar que eles estão em processo de formação e a nossa comunicação precisa ser clara sobre o que esperamos ou queremos deles. Muitos problemas acontecem por não entendermos o que o outro está querendo dizer e porque não nos fazemos entendidos também. Paciência. A pessoa nessa fase perde a paciência com ela mesma. Imagina quem está do lado dela. Então, ela não é mais uma criança, mas também não é adulta. Por isso, precisamos ter paciência para compreender o que ela pode estar entendendo e sentindo, que pode ser bem confuso e mudar do nada. Sem julgamentos. Os julgamentos morais não têm vez na relação com os adolescentes. Eles estão em expansão, questionando tudo, experimentando tudo da vida. Então, não conversarão de forma aberta com alguém que julga sua forma de ser em construção. Sem defesas. Os adolescentes podem ser intensos também no que dizem sobre você, mas você não precisa se defender de um adolescente, você já passou por essa fase e sabe que é possível existirem juntos. Para isso, esteja seguro da sua existência, para que outra pessoa não a abale, principalmente alguém que ainda está desenvolvendo a sua identidade. Vontade de construir juntos. Esteja certo de que um adolescente vai te mostrar um lado que você não sabia ou ainda não pensou, afinal vocês são de gerações diferentes. Eles podem ser imensamente inovadores nas coisas que você vem fazendo de um jeito meio ultrapassado já. E ao mesmo tempo, você enquanto adulto já viveu muito e tem experiência para dar e vender. Então, agora imagina o que podem construir juntos. Liberdade para deixar a pessoa ser o que descobrir, sem expectativas. Essa pode ser a parte mais difícil para os pais, porque não sabemos qual a identidade o filho vai construir ao longo da adolescência, nem quem a vive, nem os pais, e essa resposta não precisa vir com base nas expectativas. A curiosidade por tudo que seu filho está descobrindo é sua maior aliada. Com isso tudo, você, enquanto responsável por esse adolescente, segue sendo a autoridade da casa e, por isso, segue sendo o principal orientador do seu filho no seu desenvolvimento. Apesar de ser um papel de cuidado, pode ser cheio de empatia, consideração, respeito, como a gente conversou. A adolescência, como as outras fases de desenvolvimento humano, tem tudo para ser um momento incrível das nossas vidas, mas depois desse vídeo sabemos ainda mais que essa fase pode não ser fácil. E você não precisa passar sozinho por isso, nem enquanto pai e mãe, nem enquanto adolescente. Estamos aqui para ajudar você nesse processo de desenvolvimento. Se você for adolescente, a psicoterapia pode te ajudar. E caso for o cuidador, o atendimento aos pais é um indicado para uma ajuda psicológica. Na descrição do vídeo deixamos um link direto para conversar com uma das nossas psicólogas, para conhecer mais esses tipos de atendimento. E se você gosta de ler, também deixei um link de 2 textos do blog sobre adolescência aqui na descrição. Obrigada por me acompanhar até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor essa fase. Beijinhos. Tchau, tchau.